Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rinaldo, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos estudar o cariótipo humano. E o que seria cariótipo? Cariótipo é um conjunto de cromossomos de uma espécie. Cada espécie de ser vivo tem seu número de cromossomos específicos. Por exemplo, a espécie humana tem 46 cromossomos. A mosca, por exemplo, tem 12 cromossomos. O alface tem 18 cromossomos. E assim por diante. Cada espécie tem seu número de cromossomos específico. E esse conjunto de cromossomos é chamado de cariótipo. Hoje nós vamos estudar o cariótipo humano, tá? Mas lembrando, o que seria cromossomo? Um cromossomo seria uma molécula de DNA totalmente enrolada em si mesmo, bem compactada. Imagine vocês um cadarço de sapato. E o cadarço de sapato é formado por linhas, né? Aquelas linhas bem pequenas, bem fininhas. Cada linha daquela do cadarço seria o DNA e o cadarço inteiro seria o cromossomo, tá bom? Então, DNA, o cromossomo seria o quê? Moléculas de DNA, junto com proteínas, claro, enroladas sobre si mesmo para formar um bastão de cromossomo, tá bom? E a espécie humana possui 46 bastões desses cromossomos em cada uma de suas células do corpo, tá bom? Então nós podemos dizer que em cada célula do corpo existem 46 moléculas de DNA na forma de cromossomo, tá? O estudo dos cromossomos é muito importante e a ciência que estuda essa área é chamada de citogenética. Por que é importante? Através de um exame de cromossomo, que nós chamamos cariograma, o médico consegue detectar se tem alguma anomalia genética ali, se os cromossomos estão com algum pedaço, está faltando número, né? O médico, através de um cariótipo, né, consegue detectar se tem algum problema ali nos cromossomos, tem cromossomo a mais ou a menos, tá? Mas como que se faz isso? Como que se extrai os cromossomos da célula, né? Normalmente se usa uma amostra de sangue, extrai essa amostra de sangue, leva para o laboratório, e lá o cientista vai fazer o quê? Vai extrair a célula que ele quer. Normalmente se extrai os linfócitos. Retira esses... como se extrai? Você pega esse sangue e centrifuga, né, numa máquina chamada de centrífuga, e ali você consegue, através das camadas que se formam depois da centrifugação, separar a célula que você quer. Nesse caso, ele quer o linfócito. Separou o linfócito, colocou num tubo de ensaio, junto com substância nutritiva, ou ao invés de um tubo de ensaio, pode colocar numa placa de laboratório. E faz o cultivo do linfócito ali, tá? Só que aí, para visualizar os cromossomos, né, precisa estimular essas células, os linfócitos na cultura, né, na placa ou no tubo de ensaio, a se multiplicarem. Por quê? Porque os cromossomos, eles só são vistos, eles só se formam na célula na hora que a célula está se dividindo, tá? Lembra, tem dois tipos de divisão, mitose e meiose, né? Vamos pensar na mitose. Na mitose, uma célula forma duas, tá? Idêntica. Então, a célula passa o material genético para as células filhas. E quando a célula não está se dividindo, como que está o DNA no núcleo, na forma de cromossomo? Não. O DNA está na forma toda emaranhada. Imagina um prato de macarrão, tá? Então, cada macarrãozinho seria o cromossomo, mas nesse caso nós chamamos esse DNA de cromatina, tá? Porque a gente olha no microscópio ali, tem uma mancha ali, né? Porque o DNA está todo emaranhado ali, tá? Só que aí para as células passar esse DNA para as células filhas, na hora da mitose, ficaria difícil para as células pegar ali esse emaranhado de DNA, todo enrolado na forma de cromatina, e passar para as células filhas. Provavelmente uma célula ia receber mais DNA que a outra. Isso não pode, porque pode causar mutações, né? Então o que a célula faz? A célula é esperta, ela condensa esses cromossomos, tá bom? E aí, na forma de bastão, tá? E aí passa esses cromossomos na forma de, esse DNA na forma de bastão, chamada de cromossomos, para as células filhas. E aí, na hora da divisão, por isso que o cientista tem que estimular essas células, esses linfócitos, a se multiplicarem, né, por mitoses no laboratório. E como se faz isso? Ele joga ali na cultura uma substância que estimula a divisão celular, chamada de fitohemaglutinina. É uma substância que se extrai das plantas, tá?
E ali estimulou, deixa ali por alguns dias, a célula está se multiplicando, e ali provavelmente, quando a célula está se multiplicando, está formando, né, os cromossomos para passar para as células filhas. E aí tem uma fase da mitose, se vocês não lembram da mitose, é bom vocês estudarem, tem uma fase da mitose ali que tem 4 fases, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Na fase de metáfase é a fase onde os cromossomos estão no meio da célula, na região equatorial da célula, mas bem condensados e duplicados, assim, ó, na forma de xizinho, duplicados. É nessa fase que o cientista quer parar a célula. Então ele joga ali essa substância, né, de fita-hemaglutinina para multiplicar, depois ele faz as células pararem. Como que faz para as células parar? Joga-se uma outra substância chamada de colchicina, tá? Que vai fazer com que a mitose pare, e muitas delas ali vão estar na fase de metáfase, onde os cromossomos estão bem condensados e dá para ver, né? E como que o cientista visualiza isso aí? Depois que ele fez as células pararem, ele recolhe essas células, tá? E aí joga essa célula numa substância para estourar a célula, porque ele não quer a célula toda, ele só precisa ver os cromossomos. Então ele joga uma substância que faz as células estourarem, tá? E aí ele olha esses cromossomos ali na placa de cultura no microscópio, porque o cromossomo, né, ele é microscópio, você só consegue observar ele no microscópio, tá? O cientista, ele coloca ali e olha no microscópio. Só que para visualizar, ficar melhor para visualização, ele tem que jogar um corante, cora esses cromossomos, e ele vê uma série de bastõezinhos. Cada bastãozinho desse ali é uma molécula de DNA na forma de cromossomo. Fica daquele jeito ali. E aí, só que tá tudo bagunçado ali, né? Tá cheio de bastõezinhos ali na placa de Petri ali. Ele precisa organizar os cromossomos para estudar. E como que ele faz isso? Ele pega esses cromossomos, ele está observando lá no microscópio o cromossomo. O que ele faz? Ele tira uma foto, tá? Daquele emaranhado ali de cromossomo. E aí ele revela essa foto, né, porque esse microscópio ele está geralmente acoplado a uma câmera fotográfica, você consegue olhar e fotografar, tá? E aí na hora de revelar, amplia essa foto, os cromossomos vão estar um pouco maiores, faz o recorte, né, pega uma tesoura, faz o recorte, e aí vai montando um cariótipo, tá? Então ele vai montando assim para visualizar melhor. E quais são os critérios que eles fazem para estudar melhor, né, os cromossomos? De uma forma didática, né? Ele organiza por tamanho, do maior para o menor. Tá, ó, você observa que aqui é maior e vai diminuindo, tá vendo, de tamanho? E aí, também pela forma do cromossomo. Cromossomos semelhantes, eles colocam ali juntos, tá bom? E normalmente, esses cromossomos semelhantes, eles estão na forma de pares, porque quando a célula vai se dividir, na hora de formar naquela fase de metáfase, os cromossomos eles se organizam em pares, tá? Por quê? Um cromossomo procura o outro parecido com ele, na hora da mitose, lá, quando a célula está viva ainda. Um cromossomo procura o outro que é semelhante a ele, tá bom? Esses cromossomos que são semelhantes entre si são chamados de cromossomos homólogos. Homos é o quê? Semelhante. Então os cromossomos, na hora da divisão, formam pares homólogos, porque um cromossomo é semelhante ao outro. E aí, para tentar representar isso, o cientista procura fazer isso também na hora que está montando ali. Ele pega os cromossomos e vai formando em pares. Né? No caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos, tá bom? E aí ele vai montando esses pares, ó. É o par número 1, par número 2, par número 3, até chegar o 23º par. Né? 23 pares são quantos cromossomos? 46 cromossomos. E aqui ele consegue olhar como que estão seus cromossomos, tá? Já ampliado, com a foto ampliada, para ver se está faltando um a mais, um a menos, está faltando algum pedaço, tá? Então isso aqui é o seu material genético. Da onde que você herda o material genético? Lógico, dos seus pais. Por que você é parecido com seus pais? Porque você recebeu uma parte do material genético da sua mãe e uma parte do seu pai. Mas quando? Se você tem 46 cromossomos, você recebeu metade do seu pai e metade da sua mãe. Ou seja, é 23 do seu pai e 23 da sua mãe. Aí juntou, né, na hora da fecundação, né, eles tiveram ali a relação, houve ali a penetração do espermatozoide no óvulo, e ali formou uma nova célula chamada de zigoto, que foi sua primeira célula do corpo, tá? Formando ali 23 com 23, 46 cromossomos, tá? E ali ele olha ali se está faltando ou não. Então, veja bem, cada par de cromossomo desse aqui
tá? Você herdou um do seu pai e outro da sua mãe, tá vendo? O par número 1, você recebeu da sua mãe, outro do seu pai. O par número 2, você recebeu um da sua mãe e outro do seu pai. No par número 3, você recebeu um da sua mãe e outro do seu pai. Tudo bem? E assim por diante. Tá? Eu aqui coloquei em cores distintas para vocês distinguirem, né? Da mãe e do pai, da mãe e do pai, da mãe e do pai, e assim por diante. Tá bom? Lembrando que ao longo desses cromossomos que estão ali os genes. Lembra o que é gene? Gene é uma sequência, uma porção de DNA que faz surgir uma característica em você. Por exemplo, ó, eu vou desenhar aqui um cromossomo simples, não duplicado, é um cromossomo simples, tá? Assim, ó. Desenhar aqui um cromossomo. Aqui, ó. Lembrando, quais são as partes do cromossomo? Essa região redonda aqui seria o centrômero do cromossomo, tá? E esses braços são chamados de cromátides, tá? Então, lembrando que esse cromossomo aqui é uma molécula de DNA. E onde estão os genes? Ao longo dos cromossomos, tá? Por exemplo, aqui tem um gene que determina, por exemplo, a cor da pele, tá? Gene A. É um exemplo, pessoal, um exemplo. Aqui é um gene que determina o quê? A forma da orelha, tá? Gene B. Gene 3, aqui é um gene que determina a forma do nariz. Gene C. Aqui é um gene que determina o tipo sanguíneo, tá? Gene D. Lembrando que, às vezes, na maioria dos casos, não é só um gene que determina a característica. Muitas vezes é a interação de vários genes, tá? Então, ao longo do cromossomo, que é uma molécula de DNA, tem essas regiões específicas, cada uma chamada de gene, tá? Vou até pôr o nome aqui, ó. Gene. Tudo bem? Vamos lá, vamos supor aqui, ó. O gene A determina a cor da pele da pessoa, tá? São vários, mas vamos colocar aqui só um exemplo. Aí você recebe um bastão do seu pai, um cromossomo do seu pai, que tem essa informação que produz melanina, tá? Que é o pigmento da pele, tá? Para dar cor na pele. E nos olhos também. E aí você recebe um outro bastão da sua mãe, aqui, ó, semelhante. Que nessa região aqui, tem no cromossomo, aqui é o cromossomo do seu pai. E aqui é o cromossomo da sua mãe que você recebeu. Lembrando que na mesma região estão genes iguais, na versão do cromossomo da sua mãe. Aqui, ó. Aqui também tem um gene que determina, né, a cor da pele, né? Aqui, que eu falei aquela hora, que é a cor o tipo da orelha, né? Da orelha, se está grudada ou solta, né? Aqui. E assim por diante, tá? Vamos colocar aqui igual, ó. Se você recebe do seu pai, no cromossomo do seu pai, o gene está funcionando para produzir melanina, cor da pele, e você também recebe da sua mãe outro gene que também está funcionando, junta os dois, então você vai ter uma cor de pele normal. Mas mesmo se você receber algum gene defeituoso da sua mãe, aqui, que não produz melanina, se você tem a versão do seu pai que é normal, você mesmo assim vai produzir pigmento na pele, mesmo você tendo uma versão mutante, tá? Uma versão mutante que veio da sua mãe ou do seu pai, tá bom? E aí, mas, se você receber do seu pai nessa ocasião, tá? Dois genes defeituosos para a produção de melanina, aí você vai nascer o quê? Albino, tá? Porque o albinismo é uma doença genética caracterizada pela falta de melanina, que os genes envolvidos são recessivos, ou seja, são aqueles genes que só se manifestam em dose dupla, né? Você precisa receber o gene defeituoso do seu pai e o gene defeituoso da sua mãe para você manifestar aquele defeito, tá? Se você tivesse aqui uma versão do gene normal, pelo menos uma, o gene recessivo não ia se manifestar, tá? Você ia produzir melanina. E aí, esses genes que estão no mesmo local do cromossomo, nós chamamos de locus, tá? Locus é o local onde está morando o cromossomo. Cada versão dessa nós chamamos de alelos. Alelos, tá bom? Alelos, tá bom? Então, pares alelos. Esse gene é alelo a esse. Alelo significa ao lado. Esse gene é alelo a esse. Esse é alelo a esse, tá? E assim por diante. Só estou dando essa exemplificação porque cada cromossomo desse tem centenas e milhares de genes e aí os seus pais passam para você. E dependendo da combinação que se forma, tá? Se é dominante ou recessivo, vai manifestar ou não aquela característica. Ou se manifesta os dois juntos, tá? E por isso que você tem características
do seu pai, da sua mãe, mais do seu pai, mais da sua mãe. Depende, então, dos genes envolvidos, tá bom? Então é isso aí. Então, na espécie humana tem 46 cromossomos. Só que o cariótipo masculino, né, ele é semelhante ao cariótipo feminino, tá? Do homem e da mulher tem semelhanças. Por exemplo, do par número 1 até o par número 22 é igual no homem e na mulher. Aqui, ó, que é o cariótipo masculino e aqui é o cariótipo feminino. Do par número 1 ao par número 22 é igual, tanto no homem e na mulher. E esses pares de cromossomos que são iguais no homem e na mulher, nós chamamos de cromossomos, né, autossomos, que é igual no homem e na mulher. Só que o 23º par, o último par, é diferente. No homem, né, a gente representa na forma de letras. Um é o X e o outro é o Y. Na mulher, são 2X. Ou seja, os cromossomos sexuais diferem ali no homem e na mulher. Tá? Os outros não, os outros 44 são muito semelhantes. E é isso que determina o sexo do bebê quando ele nasce, tá bom? Então, por exemplo, qual que é o cariótipo do homem? Nós podemos representar assim, ó, 46 cromossomos, dentre eles os cromossomos sexuais, X e Y. Ou nós falamos 46XY, cariótipo masculino do homem. Ou nós podemos representar assim, 44 mais XY, tá? Que dá 46. Ou nós podemos colocar na forma de pares, 22 pares autossomos mais o X e o Y. Na mulher, qual é o cariótipo? 46, dentre eles, dois cromossomos sexuais XX. Por isso nós falamos 46XX, que é o cariótipo da mulher. Ou 44 mais XX, ou 22 cromossomos autossomos mais, né, o par XX da mulher. Tudo bem? E aí, vamos supor que esse homem aqui vai casar com essa mulher, tá? E na hora ali da lua de mel, né, o homem já está produzindo espermatozoides. E a mulher ali também produz óvulos, tá? Lembrando, onde que se produz os espermatozoides no homem? Lá nos testículos. Só que aí, os espermatozoides, vocês acham que carregam os 46 cromossomos? Não. Os espermatozoides são células haploides. Ou seja, são células que têm só a metade do número de cromossomos. Tá? Não tá em pares homólogos assim nos espermatozoides. Só nas células do corpo, né? Que são células diploides. São células que têm os dois conjuntos de cromossomos. Um que recebeu do pai e outro que recebeu da mãe, tá? O espermatozoide só tem só metade disso. Ou seja, quantos? 23. O óvulo é a mesma coisa, né? Também é uma célula reprodutora. É uma célula haploide, o óvulo da mulher, tá? E aí, essas células, óvulos e espermatozoides, são chamados de gametas, tá bom? E na hora da fecundação, junta ali, né? 23 do espermatozoide mais 23 do óvulo, junta 46 e nasce o indivíduo. Tudo bem? Mas aí, veja bem, o homem produz espermatozoides, certo? E ali nos testículos, como que uma célula 46, né, lá nos testículos do homem, que tem 46 cromossomos, uma célula diploide, se transforma numa célula haploide, que seria o espermatozoide? Através da meiose, que é aquela divisão celular, que reduz o número de cromossomos pela metade, de 46 para 23. Então, lá nos testículos do homem, tem células germinativas, né, células reprodutoras, diploides, que se dividem por meiose e vai formar 4 células, né, cada uma com 23 cromossomos. Tá bom? Na mulher, os óvulos são produzidos nos ovários. E ali também acontece meiose de uma célula germinativa com 46, forma óvulos com 23 cromossomos. Lembrando que os óvulos dos mamíferos, o mais correto é falar ovócito secundário, mas não vamos falar óvulo, tá bom? Então veja bem, o homem produziu espermatozoide. O legal é que o homem produz 2 tipos de espermatozoides, tá? Um que carrega o Y e o outro que carrega o X, tá? Porque ele nunca carrega os dois, normalmente, né? Sempre metade. Tem espermatozoide que tem 22 cromossomos, mais o Y, 23. E outro espermatozoide que tem 22 cromossomos também, autossomos, mais o X. Então tem espermatozoide X e espermatozoide Y. Mais ou menos 50% de cada um, tá bom? Por isso que o homem, nós chamamos que ele é heterogamético. O que é heterogamético? É um indivíduo que produz 2 tipos de gametas. Ó, hétero é diferente, tá? Então o homem ele é heterogamético com relação aos tipos de gametas que produzem, tá bom? A mulher, não. A mulher, como ela é XX, ela sempre vai produzir óvulos iguais.
22, metade mais ou menos ali, né? 22 cromossomos autossomos mais o X e os outros 22 cromossomos autossomos mais o X. Então a mulher, ela produz só um tipo de óvulo. Por isso que ela é homogamética, tá bom? Então tem que saber essas diferenças, tá? E aí o interessante é que como que vai nascer menino ou menina? Bom, vamos lá. Se esse óvulo 22 mais X for fecundado por um espermatozoide que carrega o Y, o espermatozoide Y, vai nascer o quê? Menino, que vai juntar o Y com o X, né? Junto com os outros 22 mais 22, dá 46 XY. Nasce menino, né? Do sexo cromossômico masculino. E só que se esse óvulo for fecundado por o espermatozoide que carrega o X, 22 mais X, com mais 22 mais X, 44XX. Que cariótipo é esse? Masculino ou feminino? Feminino, tá bom? Então, é assim que determina o sexo na espécie humana, tá bom? Na espécie humana, quem determina o sexo é o homem, e nos outros mamíferos também. Mas nos outros animais é diferente, cada animal tem um padrão de herança diferente de determinação do sexo, tá bom? Mas no sistema XY é dessa forma aqui, tudo bem? Então o que determina o sexo na espécie humana é o homem, porque dependendo do tipo de espermatozoide que fecunda o óvulo, vai ser XX ou XY, tudo bem? Isso, né? Aí vai nascer uma menina, um menino com 46 cromossomos. Uma pessoa que é diploide, tem os dois conjuntos de cromossomos, masculino, né, que veio do pai e metade que veio da mãe, tá bom? Às vezes dá erro, tá? Às vezes um homem ou a mulher produz espermatozoides com um cromossomo a mais, um cromossomo a menos. Mas como isso acontece? É um erro na meiose. Ao invés de formar uma célula, formar 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, 23 cada uma, às vezes fica uma com 22 e a outra com 24, por exemplo. No óvulo é a mesma coisa. E se esses gametas se fundirem, pode nascer uma pessoa com um cromossomo a mais ou a menos. Se esse cromossomo, por exemplo aqui, o cromossomo par 21, aqui ó, par 21, se a pessoa receber um cromossomo a mais, e for desse par 21 aqui, ó, ela tem 3 cromossomos, ao invés de 2 pares, ela tem 3. Isso se chama trissomia. Trissomia do cromossomo 21. Que anomalia genética é essa? Síndrome de Down, tá bom? É assim que nasce a criança com síndrome de Down, porque ela recebeu um cromossomo a mais. Pode ter vindo do pai ou pode ter vindo da mãe, tá? E pode nascer menino ou menina com síndrome de Down, tá bom? Porque o que está envolvido são os cromossomos autossomos, tá bom? Então, se tiver uma trissomia do cromossomo 21, é síndrome de Down, tá bom? Mas se essa criança receber, né, um cromossomo aqui, por exemplo, o 18, né, um par 18, ela vai receber um cromossomo a mais do par 18. Aí tem uma trissomia do cromossomo 18. Aí seria uma outra síndrome, síndrome de Edwards. Nessa síndrome, a criança não chega na fase adulta, né, tem problemas cardiovasculares, o tubo neural não fechou e ela morre em poucos dias, ou às vezes até aborta, tá? Mas se nasce morto, né? Nasceu morto, ou vive por alguns dias, tá? Então pode acontecer também se ela recebeu um cromossomo a mais do par 18. Mas se ela receber o outro par aqui, ó, o 13, né, o par número 13, tem uma trissomia do 13. Aí é uma outra síndrome, síndrome de Patal, tá bom? Porque ela recebeu um cromossomo a mais. Então, ou pode ter vindo do espermatozoide, como pode ter vindo do óvulo. É assim que nascem pessoas com problemas, com alterações, com anomalias genéticas. Na espécie humana, nós chamamos disso de anomalias, né, cromossômicas numéricas. Por que numéricas? Porque ela tem um par de cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, tá? E aí nós chamamos isso esse defeito genético, nós chamamos de aneuploidia, tá bom? Aneuploidia. São pessoas que nascem com um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Às vezes, pode nascer com um cromossomo a menos também. Por exemplo, a menina ela pode não ter recebido o cromossomo X do pai ou um cromossomo X da mãe, receber só um cromossomo, que pode ter vindo do pai ou da mãe, tá? Aí, nesse caso, nasce uma menina com um cromossomo X só. Ao invés de ela ser XX, 46XX, ela é 45X. Síndrome de Turner, tá bom? A menina nasce, ela é uma pessoa basicamente normal, ela cresce normal, ela não morre, tá? Ela tem órgãos genitais infantis,
não cresce seios, né? O útero é atrofiado, ou vai atrofiado, ela é infértil. Mas ela tem uma vida normal, tá bom? Síndrome de Turner é uma monossomia, monossomia do cromossomo X. Aí, na verdade, é uma anomalia cromossômica numérica, né? Mas relacionada aos cromossomos sexuais. Então seria a menina X. Tá? Não existe um homem com síndrome de Turner. Por quê? Porque não tem o Y, porque é a presença do Y que determina se vai ser masculino ou feminino, tá? Na presença é masculino, na ausência é feminino. E aí, nasce uma menina desse jeito, tá bom? Mas também pode ter meninos que podem nascer com 2 cromossomos X. Ó, assim. Tá? Então o menino é 47XXY. Só lembrando que o cromossomo Y é o menor cromossomo de 12, é um pedacinho, tá? 47XXY. É uma síndrome. É a síndrome de Klinefelter. É uma outra aneuploidia. Nesse caso, a pessoa nasce com um certo retardo mental, existe crescimento excessivo dos pelos, né? Tem alguns problemas de saúde, mas ela chega até a fase adulta. Tá bom? Bem, pessoal, era isso que eu ia passar para vocês, né? Hoje, só lembrando aqui, ó, que as células haploides, aqui, ela tem um símbolo chamado de N, tá? Porque tem a metade do número de cromossomos. E diploide nós colocamos o símbolo como 2 N's, né? Que aqui eu esqueci de falar nessa parte, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula e gostaria que vocês assistissem às próximas aulas que irão surgir no canal. E agradeço a atenção de vocês, tá bom? Até logo!